Olá, meus amados, família linda em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma série aqui do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Eu tenho certeza que esta série vai falar profundamente ao seu coração. Foi um conteúdo que eu preparei com muito cuidado, com muito foco, com muita oração. E eu tenho certeza que é algo que vai mudar a sua vida. Depende de você. Não adianta só você ouvir as mensagens, ouvir os vídeos e você não colocar em prática. E o nome dessa série é Embaixo do Seu Nariz. O que vocês acham que eu vou falar? Coloca aí no chat. Sobre o que eu vou falar nesta série. Então, antes de começar, eu queria pedir a você aqui do canal que compartilhasse, antes de eu começar, compartilha, clica aí, compartilhe nos grupos que você participa, do WhatsApp, do Facebook, seja onde for. Eu queria convidar a fazer uma proposta para você. Compartilha com 7 pessoas. 7. Se cada um aqui compartilhar com 7 pessoas, nós vamos encher essa live aqui e eu tenho certeza que muitas pessoas serão ministradas através do que eu vou falar aqui, tá bom? Olha só, essa série ela vai ser dividida em provavelmente 5 vídeos, tá bom? Esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o poder das palavras em si, é uma introdução. E depois nós vamos falar sobre os outros temas. E tem um aí bombástico que é sobre confissão. Por que a confissão funciona? Será que ela funciona mesmo? Será que se eu proclamar a palavra de Deus, isso vai funcionar em minha vida? Então, vamos ao primeiro vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. Então, meu amado, minha amada, vamos ao primeiro vídeo que vai falar profundamente ao seu coração. Embaixo do seu nariz. Todos aqui sabem que eu vou falar sobre a boca. Qual o poder que tem aí embaixo do seu nariz? Você sabia que através da sua boca você pode mudar a sua vida? Forte, né? Então nós vamos falar sobre isso. E esse primeiro vídeo, desta série de vídeos que nós vamos fazer, se chama O Poder das Palavras. E eu queria compartilhar algumas passagens bíblicas com você. É interessante que você tenha a sua Bíblia em mãos. Não sei qual a versão que você usa. Eu vou ler na versão NVI, mas acompanhe com a Bíblia que você tem em casa. E a primeira passagem que eu queria partilhar, e é uma passagem que eu vou falar várias vezes durante toda essa série de vídeos, durante toda essa caminhada. A passagem está em Marcos 11, versículos 22 e 23, que diz assim: Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, pois em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte,
ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Vou fazer uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Você tem problemas aí na sua vida? É claro que tem. Todos nós temos problemas. A resposta é sim. Agora, você sabia que a resposta aos seus problemas está aí embaixo do seu nariz? Não existe possibilidade de viver uma vida vitoriosa sem estar bem informado com relação ao poder das palavras. Normalmente, quando nós temos problemas em nossa vida, nós falamos sobre os problemas. Não é assim? Mas a palavra de Deus nos ensina a falar para eles, como nós observamos nas palavras de Jesus, nessa passagem que eu li agora, de Marcos. E nessa passagem, as montanhas às quais aqui Jesus se refere são os problemas que enfrentamos em nossa vida. Agora, o que Jesus quis dizer para falarmos a nossa montanha em fé, ordenando que ela se erga e se lance no mar? É muito claro o que Jesus quis dizer. É para que nós lancemos a vontade de Deus expressa em sua palavra e não a nossa vontade com relação aos problemas que nós temos na vida. E eu pergunto agora para você, o que você tem falado para os problemas aí da sua vida? Ou seja, para as suas montanhas. Jesus, quando ele estava sendo tentado por Satanás, e todos conhecem essa passagem bíblica, lá no deserto, isso está relatado lá em Lucas 4. Ele respondeu cada tentação com a palavra de Deus. Olha só, Jesus respondeu em todas as investidas do inimigo, dizendo para ele: está escrito. O grande problema é que infelizmente desistimos rápido demais. Nós começamos empolgados a declarar a palavra de Deus, não é assim? Vem um problema contra nós e nós começamos a declarar a palavra, começamos a declarar, mas quando nós não vemos os resultados rápidos, nós paramos de falar a palavra e os problemas continuam. E nós continuamos falando dos problemas, paramos de profetizar sobre eles e começamos a falar o que estamos sentindo em relação a cada problema que nós estamos vivendo. Entenda que a perseverança, ela é vital para a sua vitória. A palavra aqui, no início desse estudo, é perseverança. E eu proponho você nessa jornada aqui sobre a língua, essa jornada de aprendizado, é que você não desista. Nunca! Agora, outra passagem que eu queria partilhar. Provérbios 18, 21. Olha o que diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só, as palavras, ela tem poder. Assim como as palavras que saem da sua boca podem ministrar cura, elas podem ferir outras pessoas. Elas podem gerar vida, mas podem gerar morte também. Elas podem encorajar uma pessoa, mas podem desencorajar uma pessoa também. Elas podem fortalecer, mas enfraquecer também as pessoas. Eu conheço vários casais que estão divorciados devido às palavras mal colocadas durante uma discussão, durante uma conversa. Eu já vi famílias destruídas devido às palavras malditas. Pessoas, elas perdem empregos porque falam besteira na hora errada. E nós vemos hoje milhares de pessoas que estão inseguras, com medo, destruídas emocionalmente, devido, sabe o quê? Às palavras que foram ditas para elas lá na infância. Então, escolher bem as palavras pode ser um divisor de águas com relação ao que acontece aí na tua vida.
Mas uma coisa que é extremamente importante aqui: você não vai conseguir domar a sua língua sozinho. Você vai precisar de Deus nesse processo. Você não consegue, é impossível. Lá em João 16:33, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então é fato, sem exceção alguma, que todas as pessoas vão passar por tribulações, aflições, problemas, dificuldades. O problema é que a grande tendência do ser humano, sabe o que é? É verbalizar seus sentimentos. Tá doendo, eu começo a falar. Toma uma pancada de cá, eu começo a falar. Toma uma pancada de lá, eu começo a falar. Eu quero desabafar. As pessoas querem expor as suas emoções com as palavras. E infelizmente, na maioria das vezes, o que sai da boca delas é o quê? Reclamação, murmuração e blasfêmia. Olha só, tem algumas passagens que no início da minha caminhada cristã me confrontavam. E hoje eu entendo, hoje eu vivo isso. E uma delas que eu quero partilhar com você está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Isso aqui é doideira, gente. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Cara, quando eu li isso aqui, alegria por passar por provações, que doido isso. Esse era um dos textos que me confrontavam no início da minha caminhada de fé. Parece até um pouco contraditório ser alegre durante um problema que você está passando. Mas eu confirmo que essas palavras, depois que eu conheci profundamente o Evangelho de Jesus, a obra consumada da cruz, é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. Nós começamos a compreender que as provações, elas nos preparam para um próximo nível na nossa caminhada cristã. Existe um tesouro escondido na provação que você está passando aí. E quando nós enfrentamos lutas, provações, problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é abrir a nossa boca e profetizar: Senhor amado, eu estou passando por uma prova pesada. Ajuda-me a encontrar um tesouro nessa provação. Ao invés de você verbalizar os seus problemas. Olha só, nesses momentos aí de prova, nós precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida. Quem me conhece aqui sabe que eu falo sobre a lista de gratidão. Faça uma lista aí. Pega um papel e uma caneta e faça uma lista do que você é grato. Eu tenho certeza que essa lista vai ser imensa. Mas não só com relação a coisas relativas a você. Por exemplo, você pode ser grato pela natureza. Você pode ser grato porque todos os seus órgãos dos sentidos são saudáveis. Entre tantas coisas que você pode ser grato. Porque você tem emprego, você tem uma casa, você tem comida na sua mesa. Tantas coisas simples que nós não agradecemos. Então a gente precisa dar graças pelo que Deus já tem feito na nossa vida. Quem fazia muito isso era Davi nos Salmos. Em vez de nós ficar falando dos nossos problemas. Davi, eu me inspiro muito em Davi. Quando ele foi enfrentar Golias, Davi, ele não ficou falando do que ele via, não. Quando ele olhou Golias, aquele gigante que está na palavra que ele tinha acho que quase 3 metros de altura. Se você lê na palavra a descrição de Golias, você fica com medo. Era um gigante e ainda com uma armadura poderosa. Quando Davi olhou para aquilo, ele falava, sabe o quê? Sobre todas as coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse assim: eu já matei um leão, eu já matei um urso, Deus me ajudou. Que é esse Golias aí? Vou derrubar também. Olha só, lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos os gigantes da nossa vida, os gigantes presentes. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis aí, e o inimigo está tentando convencer você que não poderá suportar esse problema.
Agora, se você refletir aí profundamente agora, você vai concluir que tiveram situações aí no seu passado que você venceu e você continuou caminhando. E ainda, na palavra de Deus, ele diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois em cada situação ele proverá uma saída. Ou você crê no que está escrito, ou você não crê. Ou você não crê, ou você não lê. Olha só, sempre vai haver uma saída. Lá em 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Olha só, nunca diga não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá te trazer mais fraqueza ainda, dia após dia. Então aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. Ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga conforme diz lá em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. E na grande maioria das vezes falamos mais do que o inimigo está fazendo do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, precisamos falar de fé. As palavras, elas são poderosas. E suas palavras, e eu vou entrar em outro vídeo num detalhe aqui que você vai ficar doido. As palavras podem liberar os anjos para ajudá-lo. Eu vou te provar isso na palavra. Ou suas palavras podem liberar medo, trazendo ainda mais problema na tua vida. A fé é liberada pelas palavras que saem da nossa boca. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Nós podemos até falar do problema que nós estamos vivendo a título de informação. Porém, não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que você está vivendo, fale. Mas eu te aconselho, não é nada sadio para a sua vida ficar falando dos seus problemas 24 horas. Inclusive, você não vai ter ninguém para aguentar você ficar falando isso o tempo todo. O que você precisa se atentar é com relação à forma que você está falando dos seus problemas. Quando você terminar de falar do seu problema com outra pessoa, profetize que você não vai se curvar a isso. Confesse a palavra de Deus com a solução do seu problema. Aí que vem algo que eu falo muito. Peça sabedoria. Peça sabedoria a Deus com relação ao que você deve dizer e ao que você não deve dizer. Olha o que diz em Tiago 1, 5-8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que se faz. A palavra é muito clara. Sempre que nós passamos por provações, nós precisamos olhar para o tesouro que se esconde por detrás e nos alegrarmos, como diz a palavra. Se nós permitirmos, Deus nos ensinará algo poderoso através dos problemas que nós estamos vivendo. Isso aconteceu muito comigo. O que não podemos fazer enquanto nós aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade
não andam juntos, não ocupam o mesmo espaço. Ou você tem fé, ou você não tem fé. E sabe o que é muito comum? Nós oramos, nós profetizamos sobre a nossa vida na presença de amigos cristãos. E logo em seguida, nós estamos com um amigo que não é cristão, nós murmuramos e falamos dos problemas. Reclamamos com os nossos amigos incrédulos. Não é assim? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele foi o grande exemplo que nós temos hoje na palavra de Deus. E ele nos ensina como devemos agir no tempo de provação. Ele, no tempo de provação, ele falou muito pouco. Olha o que diz em Isaías 53, 6 e 7. Essa passagem poderosa. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E ainda, João 14:30, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Entenda isso aqui. Jesus, ele estava passando por uma pressão tremenda, muita responsabilidade, emoções à flor da pele, que ele chegou até suar sangue. E ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental, emocional, mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo aqui, que ele se refere, era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar o quê? Munição ao inimigo. Através das palavras que saem da sua boca, dependendo do que você falar, você vai dar munição ao inimigo. O inimigo, ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas através do que falamos, ele sabe do que estamos pensando. Ele sabe o que nos incomoda. E ele vai agir com ciladas e enganos em cima disso. Isso é muito grave. Às vezes nós perdemos muitas bênçãos que Deus tem para nós porque não fechamos a boca. Quando nós estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, nós precisamos fazer o quê? Nos retirar, conversar com nós mesmos, manter a boca fechada. Precisamos orar, tomar posse da graça de Deus, falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Algo que eu fazia muito no meu deserto. Quando as minhas emoções estavam explodindo, eu estava para estourar, eu parava por um segundo e falava o que Jesus faria em meu lugar. E ali eu me acalmava, porque eu sei que Jesus agiria de uma forma totalmente diferente da qual eu queria agir na carne. Faça isso, faça essa experiência. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que Ele coloque as palavras na sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras, sábias, e não coisas inúteis, sem sentido. Existe um ditado popular que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deve sair apenas palavras para edificar e encorajar. Olha só, uma coisa também que eu queria falar para você. Que a sabedoria ao falar é tão importante que nós precisamos até nos atentar do que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida. Às vezes você recebe uma bênção incrível e você está doido para falar. Eu quero falar da minha bênção, eu quero testemunhar. É tão bom testemunhar. Mas olha só, até isso você tem que ter cuidado. Porque dependendo da forma que você fala,
sem sabedoria, você vai poder deixar o seu irmão pior do que ele está. Porque pode soar, sabe o quê? Gabação. Você está tirando onda. Por mais bem intencionado que você esteja. Em Provérbios 27, 1 e 2 diz isso. Olha só. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas e não seus próprios lábios. Olha só, quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. É o que diz na palavra. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor. E ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber. E isso o próprio Senhor vai te dizer, se é para testemunhar ou não. Quantas coisas que nós falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração. É bom ser admirado? Claro que é. Agora, se nós aprendermos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados. Eu tinha a língua maior que a boca, gente. Eu tinha a língua enorme, eu falava demais. Eu compartilhava minha vida com todo mundo, meus projetos de vida, falava da minha família. Eu dei muitas brechas a Satanás para agir em minha vida, com as palavras que saíram da minha boca. Mas o que acontece? Nós precisamos o quê? Criar essa intimidade com Deus para que Ele confie a nós os seus segredos. Você entregaria algum segredo para alguém que fala muito? Você deve conhecer alguém que, se você contar algo, daqui a 1 hora toda a rua está sabendo. Você não conhece alguém assim? Como é que você vai confiar um segredo a essa pessoa? É a mesma coisa. Deus quer confiar os seus segredos profundos com você. Agora, tem certas coisas que é para você compartilhar e outras não. Para isso você tem que ter sabedoria com as palavras. Deus, Ele quer confiar os seus segredos para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer nada. A língua é um mundo de iniquidade. Deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. Olha só, antes de continuar aqui, eu queria falar para você que esse conteúdo embaixo do seu nariz, hoje é o primeiro vídeo de uma série, provavelmente de 5 vídeos que nós vamos fazer. Incrível, tá muito legal. Eu preparei um PDF para você, se você quiser adquirir, num preço, gente, bem acessível, justamente para ajudar o ministério e também para edificar a sua vida. É um PDF, é um e-book. Eu já entreguei muitos e-books aqui no canal. Muitos PDFs. Mas esse eu estou comercializando. Eu fiz ele todo caprichado, bem feito, e ele está disponível. O link está aí, vai aparecer no chat. Está na descrição desse vídeo aqui. Primeiro link aqui. E você pode adquirir. R$19,90 apenas. Muito baratinho, tá bom? Assim você vai ser edificado e vai ajudar o ministério também. Então vamos lá. Olha só, a língua, ela é o quê? Um mundo de iniquidade. É um mundo de iniquidade. Lá em Tiago 3, 5 a 10 diz assim: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Nossa! Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Meu Deus! É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Gente, é muita verdade em poucas palavras. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Existe algo mais claro que isso? Está muito claro isso aqui, não preciso nem comentar. Os maiores problemas que saem das nossas bocas: murmuração, reclamação, palavras negativas. Quer me deixar doido é começar a reclamar na minha frente, murmurar. Sabe por quê? Quando uma pessoa reclama e murmura, para mim é uma ofensa à cruz de Jesus. Jesus morreu para que eu tivesse vida, uma vida abundante. Ele morreu para me salvar, para que eu tivesse uma vida incrível. Eu vou reclamar do quê? E quando uma pessoa começa a reclamar, é como se eu estivesse olhando aquela pessoa dando tapa na cara de Jesus na cruz, falando: eu não acredito no que o Senhor fez, não. Para mim é uma ofensa. Olha só, se nós falarmos palavras positivas de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso vai nos derrubar e vai causar um efeito negativo, inclusive sobre outras pessoas. Lá em Provérbios 18:21, que eu já li, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que sai da sua boca, você planta uma semente, isso vai virar uma árvore que vai dar fruto e você mesmo vai comer. Eu detesto reclamação, como eu falei. E o maior exemplo que eu aprendi na Bíblia sobre isso foi o povo hebreu, por ocasião da saída do Egito, da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, quando eles passaram pelo deserto. E eu quero compartilhar algumas palavras com você. Olha Êxodo 17:3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Olha só, o povo israelita, na ocasião da sua saída do Egito, em direção à terra prometida, é o grande exemplo do que não devemos fazer com a nossa boca. Eles reclamavam de tudo, de todos. E povinho complicado. Você conhece alguém assim? E nessa passagem eles estavam reclamando de Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés da situação que eles estavam vivendo. Sabe por quê? É muito mais fácil você culpar os outros com relação ao que você está vivendo, que às vezes é um fruto do que você semeou lá no teu passado. É muito mais fácil apontar do que assumir a responsabilidade. Isso é muito comum no meio cristão, tá? No livro de Êxodo acontece algo muito interessante. Isso aqui é louco, se você ler lá. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. No capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. E aí vai. Cada capítulo era algo que eles não estavam satisfeitos. Ele, na verdade, não tinham maturidade espiritual. Eles nunca estavam satisfeitos com absolutamente nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você é assim, meu amado, minha amada? Ou você conhece alguém assim? Agora, uma coisa também: impaciência. Impaciência, nós vemos lá na passagem de Números 21, 4 e 5. Partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Nossa, é muito forte isso. Nós percebemos que o povo israelita, ele não precisava de milagre não, mas de maturidade espiritual. E essa imaturidade era revelada pelas palavras que saíam de suas bocas. Quer conhecer uma pessoa madura na fé? Presta atenção no que ela fala. Você mede o grau de maturidade de um cristão através das palavras que saem da boca dele.
Se nós tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias que nós vivemos. E esse é o objetivo de Deus em nossa vida, pois Ele não quer bebês cristãos cheios de mimimi, mas pessoas maduras na fé, vivendo para honrar e glorificar o nome dEle. Se nós tivermos um coração ranzinza, não vai existir milagre que baixe. Se você recebeu um milagre e tem um coração ranzinza, se você é um reclamão, você vai reclamar até do milagre que não veio do jeito que você quis. As palavras, elas podem gerar morte ou vida, como nós falamos. Olha o que diz em Números 21:6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Olha aqui é o resultado que o povo israelita recebeu. Ou seja, murmurar, eles reclamaram, eles resmungaram, eles não apreciavam os milagres de Deus, eles encontraram falhas nos outros, apontavam culpando Moisés, culpando a Deus, culpando todo mundo. O que eles fizeram? Abriram portas para as serpentes. E lá no verso 7 de Números 21 diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que eles estão fazendo. E essa foi a consequência da sua reclamação. Deus, ele não quer fiéis que murmurem e reclamem. Entenda uma coisa: fiéis a Deus não fofocam. Fiéis a Deus não julgam. Fiéis a Deus não criticam, não murmuram, não blasfemam. Mas olha só, as palavras podem gerar morte, mas podem gerar vida também. Olha só, as palavras que saem da nossa boca têm o poder para impactar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Provérbios 12:18. O falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Mateus 12:33. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Essa passagem é muito incrível. Mateus aqui, nós podemos fazer uma conexão aqui nessa passagem entre coração e boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair por nossa boca. Se estivermos meditando muito com relação a alguma coisa, algum problema que você está vivendo, isso vai sair pela sua boca. Se você estiver meditando fortemente na palavra, estudando, criando conexão com Deus, é o que vai sair da tua boca. Jesus disse em Mateus 12:34-37. Essa passagem é forte. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Olha só, quem está falando aqui é Jesus Cristo. E é isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Alguma coisa vai sair de lá, seja bom ou ruim. E dependendo do que seja, vai ficar difícil de você consertar. Quando você abre a boca, você ofende alguém, você já quebrou a vidraça. Não tem como consertar mais. Por isso precisamos de sabedoria com as palavras. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E normalmente isso acontece quando estamos passando pelas provas que servem para quê? Para o nosso amadurecimento. Agora,
para terminar esse primeiro vídeo, para quem tem o meu livro Terra Prometida, tem um capítulo que eu falo sobre a palavra, o poder das palavras. E lá eu listo alguns conselhos que eu posso te dar. Inclusive tem um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Questões importantíssimas que você não pode esquecer, você tem que escrever isso e decorar. Isso se tornar uma verdade em seu coração. Anote, cole num lugar visível, para que você nunca mais esqueça do que eu vou falar. Eu vou falar para você aqui 7 conselhos que eu quero te dar. 7! Primeiro, para de reclamar e murmurar. Como, Vinícius? Conecte-se a Jesus, ao Espírito Santo. Deixe que Ele fale através de você. Crie intimidade com Deus. 2. Sua boca, ela existe para uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. Se o que sai da tua boca não glorifica a Deus e não edifica os homens, você está falando um monte de besteira. 3. Pare de julgar, pare de criticar e pare de fofocar. Olha só, eu odeio fofoca. Odeio fofoca. Eu fui muito fofoqueiro quando eu não conhecia Jesus. Eu sei o quanto isso é horrível. E às vezes nós vemos nos dias de hoje as pessoas se reunindo nos lugares, às vezes uma reunião com a família, uma reunião dos amigos, para quê? Para falar da vida dos outros, para fofocar. Olha só, cada pessoa ela faz o que bem entender com a sua vida. E nós não devemos nos envolver nisso não. Deus ele fala para você através desse vídeo hoje: não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo não. Porque é diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar com isso. Isso não é da sua conta, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da sua vida. 4º conselho: ouça mais e fale menos. 2 ouvidos e uma boca, conforme a gente já falou. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da tua boca. Peça sabedoria ao papai. 6. Somente dê sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim que seja algo edificante e libertador. Olha só, isso aqui é complicado. Pessoas que ficam dando opinião onde não tem que dar opinião. As pessoas querem liberdade para tomar suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. A pessoa fica dando pitaco na vida dos outros, sem pedir. Se você não pediu conselho, nada, a pessoa não tem que falar nada. Se a pessoa não pedir um conselho ou um direcionamento seu, você não tem que dar opinião sua com relação a isso. Deixa a pessoa viver a vida dela. Pare de se meter na vida dos outros. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias, discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Isso é muito comum. Quando está no calor das emoções algo, se retire, saia de perto, não participe daquelas conversas. Nós precisamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus. E uma forma de renovar a mente é confessando a verdade da palavra de Deus. Nós vamos entrar nesse detalhe em outro vídeo. Assim nós vamos nos tornar o quê? Cristãos de referência, caminhando em fé e em amor. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Espero você no próximo vídeo. Meus amados, foi muito bom esse primeiro vídeo. Primeiro vídeo de uma série de vídeos chamado a série Embaixo do Seu Nariz. Então nós vamos falar muito detalhes, tudo que mudou minha vida sobre o poder das palavras, da confissão, combater crenças limitantes. Vai ser uma série incrível que pode mudar a sua vida. E queria falar para você também que está disponível aí na descrição da live e também aqui no chat, já está fixado aí, o e-book dessa
palavra. Não dessa palavra não, mas de toda a série. Tá lá um e-book com 50 páginas falando só sobre a palavra. Lá estão todos os versículos bíblicos que eu falei aqui. Todo o texto que eu passei para você, tudo que eu falei hoje está lá. Hoje e durante toda essa série. 50 páginas que são selecionadas sobre a palavra, sobre o poder das palavras. Se você quiser adquirir, então o link está aqui na descrição da live ou também aqui no chat, fixado. E também, quem participa dos meus grupos lá, está consumado, eu vou colocar o link aqui depois da live, se você tiver interesse em adquirir. Assim você vai ajudar o ministério e vai edificar a sua vida, tá bom? Baratinho, R$19,90, R$20, menos que uma pizza, tá bom? Até o próximo vídeo, amo você, fechamos aí com aquela vinheta incrível. Te amo em Cristo Jesus. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. Caso queira adquirir esse conteúdo em forma de e-book, vídeos e áudios, clique no link da descrição deste vídeo e vem comigo viver os sonhos de Deus. Te amo em Cristo Jesus.